Eu saudo aos irmãos com a paz do Senhor. Eu vim fazer esse vídeo porque a gente fica ouvindo vários pregadores falar e dizer que Jesus está voltando, mas o verdadeiro significado da vinda de Cristo, o porquê que ele está voltando, qual o relato na Bíblia onde fala que Jesus está voltando e o que a Bíblia nos fala a respeito. A Bíblia Sagrada, ela nos fala em Apocalipse, capítulo 17, e o versículo do primeiro ao último versículo. Como nós sabemos, Apocalipse 17, ele contém 18 versículos. E a gente vai ler os 18 versículos calmamente. Explicarei com bastante paciência para que vocês entendam o que a palavra de Deus nos relata e o que ele fala a respeito desse capítulo 17, que muita gente, muitos pregadores, eles se opõem ou se recusam a lê-lo, porque eu não sei, mas seria de grande valia para você que precisa saber da verdade, você que fica correndo atrás de santos, de imagem, que ele faz milagre, que ele faz isso e aquilo outro. Você sabia que Satanás, ele não faz milagre, mas ele imita a Jesus Cristo? Ele é o imitador de Jesus Cristo. Tanto é que ele tocou nas chagas, ele tocou na carne de Jó. Ele o feriu. Ele tirou tudo que ele tinha. Mas a nossa palavra aqui hoje vai ser sobre Apocalipse capítulo 17. Vamos ler com paciência. O primeiro versículo diz: E veio um dos sete anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrarei-te e ei a condenação da grande prostituta. Observe só que ele aqui está se referindo a uma mulher. Ele se refere a ela como prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Observe que o anjo disse a João que eu te mostrarei o segredo, o mistério da prostituta. Nós sabemos que Jesus Cristo ele está voltando. Há parábolas que falam que o noivo vem buscar a sua noiva. Mas como é que um noivo vem buscar uma prostituta? Como é que um noivo vem buscar uma mulher prostituta? Vem não, amigo. Primeiro porque ele é santo. Ele não faz parte com a iniquidade. Segundo, que a Bíblia aqui ela relata que esta mulher é uma prostituta. Versículo 2 diz: com a qual se prostituíram os reis. Observe só. Com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam sobre a terra embriagarão com o vinho da sua prostituição. Observe só, com o vinho da sua prostituição. Meu amigo, é o início
do versículo 17, do capítulo 17, ele já vem já pesado. Ele não vem aliviando, não, passando a mão por cima, chamando de meu coitado, meu queridinho, não. Ele vem pesado. E aqui ele está se relatando a uma prostituta e que os homens da terra se embriagarão com o seu vinho. A prostituição. Falando sobre esse respeito desse versículo, primeiro e segundo, o anjo está se referindo a uma mulher prostituta que traiu, que trai o seu marido. A prostituição se refere a uma pessoa que trai. Traiu é uma prostituta ou um prostituto. Então, amados, ele vem buscar uma igreja pura, imaculada. Uma igreja que só os santos vão subir. E o versículo 3 diz assim: então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta de cor de escarlatas e que estava cheia de nome de cheio de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aqui já começa já a revelar o segredo dessa prostituta. Ele diz que tinha 7 cabeças. Cabeça é aquilo ou aquele que comanda. Se você é um pastor, se você é um líder religioso, se você é um comandante de um quartel, você é o cabeça. Você é quem comanda. Você é o líder. E aqui ele está se referindo justamente a essa pessoa. Ele diz que tinha 7 cabeças, então são 7 comandantes. Mas ele fala também em reis. Ele fala sobre reis. Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta de cor de escarlate que estava cheia de nome de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Aí esses 10 chifres, mais na frente eu irei explicar. Mas aqui nós sabemos que os 7 cabeças são 7 comandantes. Esses 10 chifres já passa a fazer parte dos 10 reinos que irão governar juntamente com a besta. E a mulher estava vestida de púrpura. Observa só. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlatas, adornada de ouro, pedras preciosas. Aqui mais ou menos você já tem noção do que estou falando. Eu vou já começar abrindo o jogo, porque, como eu disse a vocês no início, eu não vou ficar rodeando não, nem passando a mão na cabeça. Eu vou logo indo direto ao assunto. E quando ele se referiu aqui a uma mulher, ele está se referindo a uma determinada religião. E quando ele diz que essa religião, ela é vestida de... Ele dizia a mulher estava vestida de púrpuras e de escarlatas e adornada com ouro e pedras preciosas, e tinha na sua mão um cálice de ouro. Observa só.
um cálice de ouro, cheia da abominação. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que ela estava cheia de blasfêmia, de coisa que não presta. Observa. E adornada com ouro, pedras preciosas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio da abominação, da imundícia da sua prostituição. Observa só, ele diz da imundícia da sua prostituição. O que é que ele quer falar nesse respeito? Ele quer dizer que aquilo que é pregado nessa religião são coisas que estão imundo aos olhos de Deus. E ele diz mais: e na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a grande Babilônia, a mãe da prostituição. Versículo 5. A mãe da prostituição e das abominação da terra. Você entendeu o que eu quis falar? Que no versículo 5 ele diz que estava cheia da abominação. Irmãos, Deus é bem claro. Se a gente for voltar aqui no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20. Vamos ler comigo, Êxodo capítulo 20. O que é que ele diz? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. O que é terra? O que é o Egito? Egito é o mundo, é a abominação, é o que não presta, está no mundo. Da terra do Egito, da casa da servidão. E não terás outro Deus diante de mim. Observa só. Ele diz que não terás outro Deus diante de mim. Aí ele relata no versículo 4. Não farás para ti imagem e escultura. Não farás para ti imagem e escultura. Nem figura alguma do que há em cima no céu. Santo, né, irmão? Ele diz que é santo. Então no céu. Nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a ela. Irmão, não é eu que estou falando, não. Muitas vezes as pessoas são iludidas por pregadores ou por seguidores, que eles chegam e falam: olha, não fala apenas, me mostra na Bíblia. Me diz o que é que a Bíblia fala a esse respeito de que tu estás falando. Eu estou falando para você, mas estou lendo a Bíblia. Estou falando, dizendo o que a Bíblia diz. Então ele está dizendo que não te encurvarás a ela. Não te encurvarás diante dela. Nem a servirás. Pegar aquele andorzinho, colocar no ombro e sair andando. Está servindo aquela imagem. A Bíblia também relata que quando Moisés, Deus chamou ele ao monte, e Moisés passou 40 dias e 40 noites orando no monte. E muitos embaixo pensavam que ele tinha morrido. Mas muitos também saíram de lá do Egito, e a maioria deles não só foi hebreus que saíram de lá, não. Foi egípcio. Egípcio que tinham casado com egípcias, ou hebreu que tinha casado com egípcias. E aquele povo tinha um costume de adorar diversos deuses. E quando Moisés passou 40 dias no deserto, lá no monte, eles se sentiram só.
e quiseram fazer um rosto para esse Deus a qual eles estavam adorando. Se Deus quisesse que o rosto dele fosse esculpido, não seria em forma de um animal. O primeiro erro vem aí. Segundo, eles desobedeceram uma ordem expressa de Deus, aonde ele diz: não te encurvarás e não a servirás. E ele diz mais: eu sou o teu Deus, um Deus zeloso que zelo por ti. Basta, só isso aí basta. Mas eles queriam mais. E quando Deus viu que ele estava se corrompendo lá no deserto, ele mandou, pediu para que Moisés descesse. E quando Moisés chega justamente com Josué, o que é que ele vê? O povo se embriagando com vinho, festas pagãs e adorando a imagem. O que é que nós vemos hoje? É diferente, irmãos? É diferente? Não, mas eu sou religioso, eu gosto de religião, mas gosto também de tomar minha cachaçinha. Eu vou lá pagar uma promessa e quando eu volto eu desço, eu vou encher a cara. A Bíblia diz que se tu és santo, se santifique-se mais. Se tu está errado, tenta te consertar. Então vamos aqui. No versículo 6 diz, Apocalipse, né? Nós já estamos no versículo 6, e diz assim: e vi que a mulher estava embriagada. Acabei de falar agora lá do Egito. Com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. João, quando a viu, ficou admirado quando a viu. É que muitos fazem hoje. Muito hoje, quando vê tanta santidade, eles se maravilham. Mas Deus está dizendo: cuidado com o que tu faz, porque senão tu não vai subir não. Jesus está voltando. Aqui está a prova da sua volta. Versículo 7 diz: ao que o anjo me disse: por que te admiras? Observa só o que o anjo fala. Por que te admiras? Por que te admiras? Eu te mostrarei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O anjo está dizendo aqui que vai revelar o mistério. Nesse momento é quando eu peço mais atenção a você, porque daqui em diante o anjo vai dizer quem é realmente essas pessoas a qual ele quer revelar a mim e a você a respeito. E o 8º dia diz: e a besta que viste e era e já não é, ela também será. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, cujos nomes, observa só, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando a virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Irmão, aqui há um mistério muito grande, que para muitos serão loucuras, para muitos serão
uma coisa que eu digo abominável. Por quê? O anjo está dizendo aqui que a besta que era e já não é, morreu. E ele diz que vai subir do abismo. Do abismo, subir do abismo é o quê? Está sobre a está sobre a sepultura. Está morto. Mas ele vai sair do leito de morte. Você entendeu agora? Ele vai se levantar do leito de morte. O 9 diz assim: aqui está a mente de que tem sabedoria. Vamos repetir. Aqui está a mente de que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre quais a mulher está assentada. As 7 cabeças são 7 montes. Eu acabei de dizer agora que são líderes a qual a mulher está assentada. Deixa eu falar um relato aqui a vocês, porque o anjo está dizendo aqui são as 7 cabeças, 7 reis. Aí, em um dia em pregação, eu falando para uma pessoa, eu falei que são 7 reis a qual a mulher está assentada. Que mulher? Uma religião. Na Itália, no ano de 1922, no governo de Mussolini, presidente da época, ele chama um representante do Vaticano, que era o Papa na época, e doa à igreja 44 hectares de terra. Ele doou aquela parte. E a igreja, por sua vez, ela cercou e criou seu Estado independente. Um Estado, um país dentro de um país. O país do Vaticano é um país independente e tem suas leis e suas ordens. Em 1922, o Papa da época se autoproclamou rei. Se você abrir a página lá no YouTube e pedir, ele vai revelar e vai mostrar você em imagem. Ele sendo coroado com uma coroa muito bonita, toda de ouro e de pedras preciosas. Hoje essa coroa está no museu lá do Vaticano. A primeira coroa que foi posta em um padre. O padre, assim, a pessoa chega para mim e diz: sim, mas pelo que eu conheço e eu sei, desde a época de Jesus Cristo, após Jesus Cristo, Pedro foi o primeiro Papa. Ele foi o primeiro rei? Não. De Pedro, como vocês relatam nas suas religiões, até 1922, no governo de Pio XII, não era revelado ainda ao homem esse mistério. Só a partir de então passa a ser revelado 7 reis, que são 7 papas. Então ele diz aqui, capítulo 10, e são também 7 reis. Observe o que eu acabei de dizer agora. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Observa só, 5 existe, um existe. Era o que estava no poder na época e morreu. E surgiu o 6º. Esse 6º, quando ele assumiu, a Bíblia relatou aqui que ele iria governar pouco tempo. Que Papa foi esse? Ele fala sobre Bento XVI.
Ele disse que iria renunciar porque estava com a idade avançada. Aí já começa a acontecer o mistério da revelação de que Jesus Cristo está voltando. Observa, o sexto diz que iria renunciar porque estava com a idade avançada e que iria morrer. Até hoje, ele não morreu. E Deus não vai permitir que ele morra até que se cumpra a sua palavra. Aí ele diz aqui, olha, e são também o 10º, e são também 7 reis, e são também 7 reis, 5 já caíram, morreram, um existe, e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Depois da queda do sexto, 5 já não existe, existia o sexto, e esse sexto se chamava João Paulo II, pelo relato nosso. E se você quiser confirmar, você vá lá no YouTube, mostra os 7 reis da igreja e vai mostrar ele como o sexto. Ele caiu, ele morreu, e foi levantado o 7º, Bento XVI, e ele renunciou. Me lembro como se fosse hoje, eu até falei para minha esposa que no dia em que Bento XVI renunciou, o Jornal Nacional, com o Wille Bonner, ele fala que caiu um raio na cúpula do Vaticano. Pode colocar também. Procura lá no YouTube que você vai ver que o raio caiu em cima do crucifixo na cúpula do Vaticano, confirmando aquilo que foi dito por Deus na Bíblia. Esse que aí está, ele seria o 8º? Não, porque a Bíblia ela fala quem é que vai ser o 8º. Ela diz aqui, ó, capítulo 11. A besta que era e já não é. Leia comigo, capítulo 11. A besta que era e já não é também o 8º. Olha, a besta que era e já não é também o 8º rei. E dos 7 e vai-se à perdição. A besta que era e já não é, morreu, acabou-se. O sexto, justamente o João Paulo II, um homem que adora o rei Ra. O rei Ra, para os egípcios, é o Deus Sol. Você pode observar que na Igreja Católica lá, antes de João Paulo II, havia-se apenas um crucifixo lá no altar dele. Aquele crucifixo foi posto na frente dele o sol, uma roda com diversas pontas, representando o raio solar. Irmãos, Jesus está voltando. Está muito próximo a sua vinda. Estamos no 7º Papa, que está clausulado lá no convento. Ele não pode sair para que não seja revelado a muitos. Ele está clausulado, vivo, e o que está no poder, ele nem é o 7º, porque é Bento XVI, e nem é o 8º, porque a Bíblia aqui relata que o 8º vai surgir do abismo. Vamos ver? E diz assim, o 10º. São também 7 reis, 5 já não existe, e um existe, é o 6º.
Não, mas não é o 10º. Vamos para o nono. Aqui está a mente de que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher governa. O 8º, ele relata e diz: a besta que viste era e já não é, e todavia está para subir do abismo. Capítulo 8 diz aqui, ó: a besta que viste, que ela foi vista por muitos, era e já não é, morreu, e tornará está para subir do abismo. Do abismo. Ele também diz aqui no versículo 11: a besta que era e já não é, ela também será o 8º. Ela também será o 8º. Vai surgir. Irmão, para a Bíblia relata aqui que para muitos crentes fracos de mente, muitos passarão a crer nele. Mas que eu digo assim, crentes fracos, por quê? Porque vão ficar. A igreja já tinha sido arrebatada. Porque ele só vai surgir depois do arrebatamento da igreja. Nós estamos na graça. Observa só, o tempo do Pai, onde o homem era salvo pelas leis. O tempo da graça, aonde Jesus Cristo morreu naquela cruz do Calvário, para que através do seu testemunho, através do seu falar, eu o aceito a Jesus Cristo como meu Salvador. O homem passou a ser salvo só por esse motivo tão simples e tão fácil. Mas haverá a terceira parte, que será o tempo da tribulação, aonde muitos crentes hoje afastados do Evangelho, a sua mente abrirá, ele vai ver que realmente houve o arrebatamento e vai querer ser salvo. Mas aí vai ser muito mais difícil, porque a Bíblia relata que só pela dor. Por quê? Porque vai ser perseguido pelo anticristo e pela besta. O anticristo já está aí à porta. Esse Papa que aí está, o Francisco, ele falou no YouTube que próximo ano, em 2020, ele vai implantar na Terra uma